Boa tarde, ouvintes do programa Voz do PCD, dando voz e luz, né, Antônio, aos invisíveis, programa especial para pessoas especiais, com essa bancada linda, maravilhosa, Alessandro Montano, nosso Montanha, Antônio Nelson, meu irmão, meu amigo, hoje nos dando a honra aqui do nosso programa, Dr. Rogério Amorim, médico neurocirurgião, vereador licenciado, atualmente secretário estadual de Defesa do Consumidor. Rapaz, não é brincadeira não, esse homem não para, esse homem é uma máquina. Doutor Rogério, obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer a todos, agradecer a todo mundo que nos ouve, agradecer essa bancada, Alessandro, nossos amigos e os operadores. Um prazer estar aqui com vocês. Pô, muito bem-vindo aqui, a sua presença nos ilustra, nos honra muito, né? Romeu Fox, nada disso seria possível sem você, meu irmão. Geraldo sem chapéu, mais uma vez, entendeu? Isso é uma vergonha, Geraldo, você ficar híbrido, ficar sem forma definida. Geraldo, eu trouxe chapéu por sua causa aqui, ó. Geraldo, ó, eu trouxe chapéu por sua causa, brincadeira. Antônio Nelson, meu irmão, nossas redes sociais, irmão. Eu tô lembrando aqui é do Bernardo, cara. É bicho, é bicho. Rapaz, bota o chapéu, cara. Sem chapéu tu fica, né? Tu não fica legal, tu sabe disso, né? Então, bota o chapéu, cara. Vamos lá. A Voz do PCD, né? Já está no TikTok. Ih, Luiz, TikTok. TikTok. Estamos no Instagram, Facebook. Resumindo, a Voz do PCD está em toda área da rede social. Show de bola. Para você que tem deficiência visual, lembre-se, eu sempre procuro descrever todas as pessoas que aqui estão na nossa bancada. Nosso querido Dr. Rogério está com a camisa social listrada, cinza, com listas brancas, óculos, médico, renomado. Bonito, 1,90m. 1,90m. O nosso querido Antônio Nelson. Peraí, só um minutinho, ele roubou minha fala, né? Ele roubou minha fala. O bonito aqui sou eu, pô. Mas com certeza. Eu acho que você está equivocado. Com certeza. Ele está aqui com uma camisa social linda, azul, um azul, um verde diferenciado, né? Muito bem queimado. Ele está hoje trajado, assim, totalmente elegante, por causa do nosso nobre doutor vereador. E o nosso querido Luiz Marinho, de camisa social, e eu procuro sempre vir de maneira diferenciada. Estou usando um óculos, trouxe boné em homenagem ao nosso querido amigo aqui que faz o nosso programa. Estou de jaqueta e camisa azul marinho escura. E vamos lá, vamos ao nosso programa. Vocês já ouviram as nossas redes sociais. Vamos ouvir um pouco do que nosso neurocirurgião, vereador, que agora está à frente aí da nossa secretaria no governo do estado, que é o PROCON, e vai falar e vai dar algumas informações importantes, não só da secretaria, mas também voltados para a área da pessoa com deficiência. Vamos lá. Doutor Rogério, obrigado pela sua presença aqui, muito nos honra. E a ideia do programa é dar voz aos invisíveis. O cara que está em casa achando que a vida acabou porque virou deficiente, que as pessoas que têm os seus direitos não respeitados, e a gente sabe, fez o convite ao senhor que prontamente aceitou, muito obrigado por essa presteza. A gente viu o senhor aí na Supervia. A Supervia é um caos, entendeu? É um câncer para o deficiente, que não tem elevador, não tem rampa, não tem horário, não tem nada. E o senhor logo à frente da secretaria e foi direto no círculo do problema. Então a gente queria ouvir um pouquinho como é que foi essas ações da defesa do consumidor na Supervia, doutor. Bem, antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês essa oportunidade. Desde quando o nosso governador Cláudio Castro nos convidou para assumir a Secretaria de Defesa do Consumidor, nos foi passada a missão de dialogar com a população, ouvir aqueles que precisam e, sobretudo, estabelecer uma relação harmônica, quando possível, entre o consumidor e também aquele que empreende, é um empresário no estado do Rio de Janeiro. Nós assumimos em meio à crise da Supervia, se é que pode se chamar de crise, afinal de contas nós sabemos que a Supervia sempre foi um problema no estado do Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro nos deu a missão de agir com muita energia para garantir o respeito ao usuário do transporte público no estado do Rio de Janeiro. E o que nós nos deparamos foi realmente com um cenário muito ruim. Um desrespeito completo à população, principalmente aquelas pessoas que precisam de alguns cuidados, cuidados simples, que foram completamente ignorados
pela concessionária. Acessibilidade, o intervalo, o espaço entre a plataforma e o trem. É um absurdo. E eu digo, um paciente, um idoso não consegue sair ou entrar num trem. Uma coisa que pode ser resolvida de maneira simples, sem obra, sem nada, uma rampa móvel. O trem parou na estação, uma pessoa, um funcionário da Supervia, coloca uma rampa móvel simples, que traria total conforto àqueles que realmente precisam. E fora tudo aquilo que foi dito, horários irregulares, um desrespeito completo ao vagão feminino, é um desrespeito o que a mulher no estado do Rio de Janeiro sofre no transporte público. Esses vagões femininos são completamente desrespeitados. Eu conversei muito com as usuárias e elas montam verdadeiras operações de guerra para conseguir vir para o trabalho, voltar do trabalho. Elas andam juntos, uma fica do lado da outra, de costas para a outra, para evitar o assédio. É horrível. Horrível. E os vagões femininos completamente lotados, com homens, um desrespeito, na cara da segurança da Supervia, e nada é feito. E com base nisso, nós já autuamos, o PROCON autuou a Supervia, já tem 1.200.000 já de multa, fora as outras, isso é referente a apenas 3 estações, ainda tem outras ainda que estão em prazos de recurso, e eu tenho certeza que o governo vai tomar atitude para devolver um serviço mínimo e digno à população do estado do Rio de Janeiro. Quanto à acessibilidade, o que mais me espanta é que na audiência pública, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é que o responsável pela concessão tem a coragem de dizer, não, mas não são todas as estações que são acessíveis. Tem uma que tem outra que não é, ou seja, aquela pessoa que precisa, ela tem que saltar 1 quilômetro do seu trabalho, da sua casa, porque a Supervia não bota uma rampa. Agora tem que escolher a estação com mais acessibilidade. Quanto menos eu vou andar, né? Exatamente. Isso é um absurdo e um total desrespeito. É o que eu digo. Nós entendemos que algumas estações, até pela antiguidade, etc., precisam de reformas maiores, de uma adaptação maior, mas nem o básico, nem o piso correto, o elevador funcionar, a rampa, conforme eu falei, uma rampa móvel, nem isso é feito. Então nós vemos claramente que é realmente um descaso e não adianta aqui, que fique claro, colocar a culpa disso em roubo de cabo. Porque tudo agora na Supervia virou problema com roubo de cabo. É verdade. Eu estava lá presente lá, eu acompanhei, cheguei quase no final da audiência, até me voluntariei para falar, para passar algumas posições que eu acho importantes. Uma delas foi por que a Supervia, né, com um maior número de passageiros que o próprio metrô, até porque atende uma camada muito maior da população, não segue o modelo que que o metrô usa nas suas estações. Eu aqui sempre venho elogiando, porque o que uso... Então, Alessandro, mas ele já falou aqui, o nosso vereador já falou aqui, que nosso secretário... Vereador com orgulho. Secretário, vereador, hoje secretário, ele já falou aqui que realmente isso é até desculpável. Ele é velho, né? É antigo. Sim, claro. Né? A Supervia é antiga. O metrô é uma coisa nova, né? Agora, vamos falar um pouco da Pavuna e Madureira. Pô, um exemplo, né? Complicado aquelas estações ali. Pô, você imagina Santa Cruz. Pô. Aí fica complicado, né, secretário? Sem dúvida nenhuma. Nós temos essa questão de, conforme eu mesmo já falei, eu entendo que certas estações demandam obras até estruturais. É verdade. Instalar um elevador, esse tipo de coisa. Mas eu insisto com isso. Às vezes a questão não é de uma obra estrutural, é de boa vontade. Eu testei, por exemplo, algumas entradas de algumas estações que ficam trancadas, a entrada para cadeirante, por exemplo, e demora 8 minutos, 9 minutos para vir alguém para abrir a porta. Isso é um desrespeito com a população. Você parece que é pouco, parece que é choradeira minha, mas não é não. Imagine você ter que esperar 9 minutos, às vezes, para conseguir entrar na estação. É o suficiente, muitas vezes, para você perder o trem e ter que esperar mais 40 porque eles não prestam serviço de qualidade. Então, de respeito para abrir um cadeado. 8 minutos para se abrir um cadeado. Isso não tem a menor justificativa. Você não pode colocar a culpa na idade da estação ou em roubo de cabo. É verdade, secretário. E a gente ficou muito feliz em ver
Primeiro atitude do governador Cláudio Castro, né, em convidar para assumir a secretaria, e você assumir a secretaria e já assumir em plena atividade, indo no câncer do problema, que é o transporte público de massa, hoje comandado pela Supervia. Então, a gente está muito feliz com a tua presença em várias perguntas aqui, mas vamos dar saída rápida para um breakzinho e a gente vai já pegar retorna fogo aí. Hoje o programa, galera. Tá bom? Vamos nessa. De volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, não é isso, Antônio? Hoje uma bancada super especial com a presença do nosso secretário estadual de Defesa do Consumidor, Dr. Rogério Amorim, que de prontamente aceitou o nosso convite aqui. A gente viu as operações do senhor na Supervia e a gente queria aproveitar e discorrer sobre o transporte. Claro. Falar de BRT, falar dos ônibus intermunicipais que não tem elevador, falar dos ônibus intramunicipais, que o elevador não funciona, e queria ver como é que está essa visão do PROCON para essa área do transporte público, secretário. De fato, o transporte público é um grave problema no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu falo também como vereador. Eu sou vereador eleito da cidade, estou licenciado desde que quando assumi a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, e, de fato, eu acho que é uma tarefa árdua o ir e vir. O trabalhador ir para sua casa e voltar para o seu trabalho é uma verdadeira tarefa hercúlea que ele tem que passar. Já falamos da Supervia, diversas irregularidades, desrespeito, mas não para por aí mesmo não. As linhas de trem, as linhas de ônibus estão sumindo. Primeiro, o sumiço das linhas de ônibus. Total desaparecimento. Desaparecimento. Né? Tem regiões, por exemplo, como o Alto da Boa Vista, que simplesmente não tem mais linha regular de ônibus que faça o trajeto subindo alto. Isso representa que aquela pessoa que mora do Alto da Boa Vista, que precisa voltar para o seu trabalho, do seu trabalho, para a sua casa, às 19 horas, tem que fazer um exercício. Pegar, fazer o Cooper, a maratona, para poder subir o Alto da Boa Vista andando. Isso é um verdadeiro desrespeito. O BRT, caótico. Completamente caótico. O estado de conservação dos ônibus, completamente depredado, destruído, e mais do que tudo, também sofrendo muito com falta de acessibilidade, desrespeito à população, ao PCD, às mulheres, enfim, a todo o usuário. Nós vemos que os ônibus de linha normal não têm os elevadores funcionando. É verdade. É uma má vontade, em muitos casos, para fazer funcionar esse elevador. E mais do que isso, sempre que se fala em PCD, e eu trago isso da minha vida médica, o que nós falamos sempre é integração. Ele não tem que se humilhar, ele tem que se integrar à sociedade. A sociedade tem que estar preparada para receber. Ora, o que vem a ser deficiência? Hoje em dia nós temos um grande mal, que é o problema da saúde mental, por exemplo. As pessoas que sofrem de depressão, pânico, essas pessoas também não têm uma forma de deficiência? Tem, sim, senhor. Elas não são limitadas muitas vezes, estão presas dentro de si mesmas. É verdade. Então essa visão de deficiência tem que expandir. Todos nós precisamos um do outro. Não é porque uma pessoa precisa de um elevador para subir no ônibus, ela precisa mais do que o outro. Eu vou precisar dessa pessoa para fazer uma outra coisa que eu não consigo. Então é uma grande bobagem querer dividir ou achar que é uma minoria que funciona, que precisa de um auxílio especial, e não é. A sociedade precisa de um do outro. Então nós temos que eliminar isso de vez e dar dignidade. Não temos mais que ver um usuário se humilhar, tendo que subir arrumado para o trabalho, desculpa o termo, mas subir de bunda a escada de um ônibus porque o elevador não funciona. Nós já estamos no século XXI. Isso não é mais admissível. Nós falamos que a Supervia, nós temos estações de muitos e muitos e muitos anos atrás
que nós entendemos a dificuldade, isso não é desculpa, nós fomos duros na fiscalização, fomos duros. Já disse que isso não é desculpa pelo desrespeito, mas até entendo que alguns não terem elevador, tudo bem, mas eu não posso entender porque um BRT, que é um sistema que tem 20 anos, não tem ônibus adaptado com elevador. Secretário, não só isso, como também os alimentadores. Sem dúvida. Sumiram, cadê os alimentadores? Acabaram os cabritinhos, acabaram de vez. Acabou tudo. É verdade, ninguém tinha falado nisso até agora. Isso só tocou num ponto de vista, num ponto que é fundamental nisso. Até porque se eu quero ir para Madureira hoje, o pessoal fala lá de lá de cá, né? São 4 lados, na verdade, agora. Quero ir para Madureira, quero ir pro lado do shopping. Eu não consigo. Não, peregrinação. Eu não consigo. Então, assim, tá muito complicado. Eu falei de Madureira, mas posso falar de Campo Grande, em outras áreas que Realengo. Que tenha ônibus hoje normal. Vamos botar assim, ônibus normal, que acabou. Não existe mais ônibus. E a gente está falando do BRT. Claro, estão apontando o dedo no BRT. Mas não tem mais linha de ônibus. Acabou, sumiu. É verdade. Sumiu, desapareceu. Vendo o senhor falar, para quem não acompanha a trajetória do Dr. Rogério, eu que venho acompanhando sempre, como acompanho o irmão dele, a sua eloquência verbal é espetacular, né? Obrigado. Porque quando a gente vai numa sessão na LERJ, ou a gente está aqui na rádio, você não pode ver, mas no podcast você pode, parece que a pessoa tem um texto. Não, o doutor, ele vem sem texto e eu, como deficiente, me sinto assim representado. Obrigado. É importante a gente salientar isso, porque como a gente dá voz aos invisíveis, a gente vê que há realmente uma preocupação e há pessoas realmente lutando por nós. E uma informação que é só para complementar o que ele falou em relação à Supervia. Parece que são quantas total de paradas são 300 e... Não chega a isso tudo não, são 100 algumas estações, com quantas... menos da metade delas adaptadas, teoricamente adaptadas, porque mesmo nas adaptadas que nós observamos na fiscalização, algumas estações foram chaves para o processo olímpico e para a Copa do Mundo. Maracanã, Vila Militar, Deodoro, e ainda estas não tem o mínimo. Só para complementar esse assunto, que eu acho muito importante nós esclarecermos à população isso. Porque eu entendo, mais uma vez, tanto para o BRT como para a Supervia, a questão de calote, de depredação. Tem realmente, isso tem um impacto muito grande no serviço. Eu falei que tudo virou roubo de cabo, mas é óbvio que isso tem um impacto muito grande no serviço. Mas o governador Cláudio Castro, desde que assumiu o governo do estado, ele chamou a Supervia para conversar e solicitou a ela que fizesse um levantamento de todos os muros e gradeamentos da Supervia que são alvos, na verdade, de invasão, de calote, locais onde tem o roubo de cabo, porque é junto muitas vezes a uma comunidade ou o muro está quebrado. Isso facilita a entrada ali do usuário de droga, do ladrão de cabos. E durante esses 2 anos, a Supervia, pasmem, não mandou um único relatório ao governo do estado. Ou seja, para eles está tudo bom. Não dá para culpar a culpa de roubo de cabo se o governo do estado tenta dar uma oportunidade e ajudar na solução e eles simplesmente menosprezam. E para terminar, também foi oferecido um assento no centro de controle do estado com a monitorização de câmeras para que um membro da Supervia ficasse ali junto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dos órgãos do estado, para que o ajudasse no monitoramento desse roubo de cabo, e até hoje, em nenhum dia, a Supervia fez uso desse assento. Pô, que informação importante o senhor está dando aqui na rádio. Então é alguém que não quer resolver o problema. Pô. É o que a gente nota, eu também trabalhei na área de transporte, chefe de vistoria do Detran, fui chefe do Detro, né, na PAC 3, que fazia de Macaé até Italva, passando por Campos, São João da Barra. E a gente nota que realmente tem um abandono muito grande na área do transporte. O transporte intermunicipal ele não é acessível. Sim. Nem elevador ele não tem. O daqui do intramunicipal ainda tem elevador. Apesar de não funcionar. Mas tem. Mas tem, pelo menos. Né? E ele, sabe por que ele não funciona, secretário? Porque ele é pneumático. Basta que o cara, quando for sair da garagem, ele acione uma vez. E quando ele retornar
no final do dia, acionar mais uma vez, ele não emperra. É uma ação muito simples. O Deto fez várias ações de ensinamento dos fiscais, das empresas de ônibus, mas não funciona. O cara não quer saber, joga o ônibus na rua e seja o que Deus quiser. Mas as empresas do intermunicipal, então, nem o elevador não tem. A gente tem o Deto fazendo essa fiscalização, mas precisa cobrar, a gente precisa ver, como o senhor falou aqui, com muita propriedade, a gente não pode mais ver o cidadão subir, desculpa o termo, de bunda na escada. Nem se pega no colo pela benesse de alguém. A gente tem a lei 13.046, a LBI, que precisa ser respeitada. Então a gente precisa fazer a Supervia de respeito total, completo. E ela, parece que ela não quer funcionar. Por mais ações, o senhor acaba de falar que é a ação do governador Cláudio Castro, colocando à disposição para interagir, abrindo espaço na central de comando e controle, e a Supervia não responde, ela não respeita, e ela parece que não quer saber, parece que ela não quer interagir, ela não quer se mobilizar, entendeu, Antônio? Então a gente vê o BRT nessa condição, a Supervia, desculpa o termo, dando bola nenhuma para o sistema, as empresas que operam intermunicipal também não se preocupam, não se manifestam, não aparecem, não estão fazendo nada. As intramunicipais, Luiz, pequenas ações, não tem coragem de apertar lá o botão do elevador para ver se está funcionando ou não. Então você vai passando por um descaso do sistema. Tem toda a razão. E a gente precisa fazer isso. Então a sua chegada na secretaria me deixou muito feliz. O senhor já foi para a ação. O senhor já foi para o combate, o senhor já foi para o enfrentamento, o senhor já esteve de perto com o problema, está passando por ele. Eu sei que precisa ser discutido, precisa ser debatido, o PROCON sozinho não vai conseguir resolver. Sem dúvida. Mas vai estar junto, vai estar perto, vai estar acompanhando. Então, a sua presença aqui no nosso programa ilustra muito, a gente fala muito sobre isso aqui, entendeu, secretário? As pessoas precisam, imagine, a pessoa comum já passa por um problema, imagine um deficiente, mobilidade reduzida, e vai ser mais um intervalinho comercial e volta com o nosso secretário estadual de Defesa do Consumidor, doutor Rogério Amorim. 1090 kHz, Rádio Metropolitana. Estamos de volta com o nosso programa, A Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Programa especial para pessoas especiais. Hoje, um dia especial, recebendo aqui com muito orgulho e muito prazer nosso secretário estadual de Defesa do Consumidor, doutor Rogério Amorim, vereador licenciado. A gente sabe que o senhor tem muitas leis para as pessoas com deficiência. A gente, um programa só vai ser pouco para o senhor, doutor. Só me convidar que eu volto sempre. A gente precisa mais do senhor aqui. Hoje, à frente da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, é o que a gente está mais atento hoje, mas transporte público, a gente viu a ação do senhor na Supervia e tem visto o senhor na rua desde o primeiro dia de mandato. Então a gente fica muito feliz e desde já mando um agradecimento ao nosso governador Cláudio Castro pelo empenho, pelo trabalho. A gente sabe, a gente fala muito de comunidade aqui, do deficiente está dentro. A dificuldade que ele tem dentro das comunidades, que não tem rampa, que não tem elevador, que não tem nada. Para ir pro MEC tem que descer no colo do morador, tem que pegar o cara no colo lá. A gente fala muito disso aqui. E tem um tema, já falando de transporte, do teleférico, o governador Cláudio Castro, teleférico do Complexo do Alemão, está sendo retomado, as obras. O senhor sabe como é que está isso, doutor? Sei sim. Muito, muito bom esse assunto. Primeiro, antes de falar diretamente do teleférico, já vou adiantar que vai ser reinaugurado. Ele andou parado durante muito tempo. E agora a empresa que faz a manutenção já foi listado tudo direitinho, já foram feitas todas as obras de manutenção e já está prevista a reinauguração ainda para esse semestre. Sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância para aquele paciente com mobilidade reduzida, seja PCD, seja o idoso também, e até mesmo para a população no geral, muitas vezes faz compra, subir aquilo tudo na escada, na rampa, complicado. Quem conhece ali a região sabe que é complicado. Nosso Romeu Fox aqui, nosso operador, morador de lá. Mas foi um assunto, você foi muito feliz no seu comentário quando fala de comunidade. Comunidade, infelizmente, durante muitos anos,
e ainda é assim vista por alguns políticos, como reduto e curral eleitoral. Verdade. Esse é o grande problema. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito simples, e eu, durante todo esse ano que trabalhei como vereador, eu fiz uma pergunta muito simples. Quanto a Secretaria Municipal de Habitação gasta de verdade com novas moradias? Para tirar pessoas de áreas de risco, para trazer dignidade realmente às comunidades. Na verdade, toda a verba da Secretaria Municipal de Habitação há muitos anos, há muitas gestões. Ela é baseada basicamente em reforma de conjunto, em pintura de quadra. Não que isso não seja importante, mas nós sabemos que são obras claramente realizadas próximo ao período eleitoral para inaugurar quadra, para encher quadra, fazer café da manhã e botar um monte de garoto lá jogando futebol e um monte de morador para ganhar o voto dessa população humilde. Absurdo. Isso é um grande absurdo. Então a comunidade sofre com falta de obras que de verdade deem infraestrutura e qualidade de vida àquela população. Então, esse é um grande retrato, e o teleférico é um exemplo de obra que muda realmente a vida e a qualidade de vida daqueles que moram. Pode ter certeza que após reinaugurado, o PROCON, a Defesa do Consumidor, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, vai estar atento a essas questões de acessibilidade, o funcionamento, o período, o horário, o respeito à população. Na verdade, o que acontece há muitos anos é a falta de respeito com o morador de comunidade. Definitivamente, a política precisa parar de enxergar o morador de comunidade como curral eleitoral e berço de votos. O governador Cláudio Castro sinaliza com isso, com algumas obras importantes, com programas importantes como o RJ para Todos e com obras que de fato, vão muito além da pintura de condomínio. E sim reformas estruturais, reforma de caixa d'água, reformas de rua, reformas de equipamentos públicos como escola, UPAs, que de fato impactam a vida desses moradores de comunidade. Então estaremos atentos ao teleférico, principalmente à questão de acessibilidade. Só para ter que concluir esse assunto, a questão de acessibilidade eu carrego comigo desde quando eu convivo com esses pacientes como médico. Eu vejo o sofrimento. Quando eu dei o exemplo, por exemplo, daquela pessoa que sofria de um mal, de depressão, etc. Existe, por exemplo, um paciente, um grupo muito grande de pessoas que precisam de cuidados especiais e que são completamente invisíveis. Até mais do que o cadeirante. Por exemplo, aquelas pessoas que têm fibromialgia. Como sofrem? Você falou uma coisa agora, poxa. Como sofrem? A gente fez um programa sobre isso, não foi? Sofrem. São taxadas de frescura. Não quer trabalhar. Quer arrumar um atestado. E só quem entende. E muitas vezes vindo da própria família, hein? Esposa muitas vezes é abandonada por marido. Porque é frescura, é palhaçada. E é um grupo imenso de pessoas invisíveis e que precisam de fato de cuidado, de carinho e principalmente serem ouvidos. Doutor Rogério, o senhor vai ter que voltar aqui outras vezes, porque Prazer. a gente gostaria de falar sobre saúde. E o senhor é médico, né? Então a saúde está muito precária. Muito. E falando sobre moradia, o Romeu Fox está há 13 anos esperando a casinha dele. 13 anos. Ele está no aluguel social dele, mas está há 13 anos esperando. E eu acho que esse ano sai. Mas aí ano que vem sai, no outro ano sai. É muita promessa e pouco trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, que você tem muita reunião para pouca ação. Perfeito. Esse foi o que eu falei ainda há pouco. Na verdade, o que acontece? A política municipal de habitação, há muitos e muitos anos e muitas gestões, ela é baseada em 2 pilares. O primeiro é em simples cadastramento. Simples entre aspas, porque não é simples não. Não. Mas só no cadastramento de famílias para receber do programa federal a sua casa, seja lá qual for o programa, hoje a Casa Verde e Amarela,
receber a sua casa, mas, de fato, construção de novas moradias a prefeitura não faz há muito tempo. E o segundo tem que fazer também, que é legalização de comunidades já previamente assentadas. Então foi no Terreirão, por exemplo, no Recreio. E eu concordo que algumas áreas, algumas comunidades já são comunidades já solidificadas, que você tem que dar realmente certificado de moradia para o morador. Ele mora numa área ali que muitas vezes, na maioria das vezes, não oferece risco. Não estou falando daquelas que estão em risco iminente de desabar. Essas não podem ter certificado de posse. Os moradores têm que ser removidos para lugares seguros e dignos. Com certeza. Mas muitas vezes, como comunidades grandes estabelecidas, como Terreirão, Rocinha, Morro do Borel, a grande parte dessas comunidades, realmente o morador tem que ter o seu certificado de posse. Agora, não é assim que nós vamos fazer política de habitação. Política de habitação tem que ser de maneira bem feita. Como também não adianta a prefeitura pegar o dinheiro do governo federal e colocar conjunto Minha Casa Minha Vida todos na Zona Oeste. Isso dificulta a acessibilidade que nós tanto estamos falando aqui. O que adianta pegar um prédio de 400, 500 unidades e simplesmente alocar numa região longe do transporte, longe do mercado de trabalho, longe do mercado consumidor, longe do serviço? É preciso, de fato, esquecer um pouco o voto e trabalhar realmente em prol da sociedade. Secretário, só falando então, é da estrutura mínima, básica, para fazer assim funcionar e os serviços funcionarem, e aí sim gerar impostos, gerar renda. Sem dúvida, nós temos regiões, por exemplo, regiões Gamboa, Estácio. Estou dando só alguns exemplos aqui. Estácio, Meia. Regiões, terrenos do Estado, da Prefeitura, do governo federal, em zonas centrais, próximos ao transporte público, com grande potencial de expansão, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, já há muitos anos, pega todo esse investimento da Secretaria Municipal de Habitação e, próximo das eleições, vai pintar a quadra de conjunto habitacional, vai botar luz de LED, que virou um grande ativo eleitoral, como se a população fosse viver disso. Não que não seja importante, eu insisto com isso, mas isso, de fato, não deve ser a base e o principal pilar de sustentação de mudança de qualidade de vida na população do Estado do Rio de Janeiro. E o senhor fala de uma questão muito importante que eu trouxe aqui, secretário, que a gente vê desde a época da Cidade de Deus, né, que removeu aqui da Previdência Social, aqui do centro da cidade, e levou para Jacarepaguá. Até hoje, a gente continua falando, leva para a Zona Oeste. Tudo bem, mas o cara trabalha no centro da cidade. O transporte, a gente acabou de falar sobre o transporte. Então eu levo o cara para longe do trabalho dele e não consigo trazer ele para o trabalho. Então, será que só a gente está vendo isso? Será que só a gente tem uma política de crescimento urbano completamente equivocada? Antes de você levar a moradia propriamente dita, você tem que levar o serviço. O mercado de trabalho, a indústria. Você tem que facilitar a indústria. Então nós temos discrepâncias, por exemplo, que nós abrimos concessões especiais, por exemplo, para construir um prédio grande no Minha Casa Minha Vida, só que o empresário não pode construir um shopping porque ele é barrado em parâmetros urbanísticos. Então você quer fazer um shopping grande, você não pode, porque não pode ter mais de 3 andares, você só pode usar 1/3 do terreno. Aí, ao mesmo tempo, você abre mão desses parâmetros para construir um prédio do Minha Casa Minha Vida, de 8 andares, 9 andares, 300 unidades, porque são vários blocos. E onde é que vão trabalhar essas pessoas? Onde é que se vão consumir essas pessoas? O serviço médico, saúde, escola, para essa população. Então tem que mudar o foco do desenvolvimento. É isso aí. É verdade. A gente precisa começar a falar de políticas públicas, de verdade, né? Como o senhor falou aqui com muita propriedade, por isso que respeito muito a sua vinda no nosso programa, esquecer um pouquinho do voto, né? O voto já passou, a eleição já passou. Já virou prefeito, já virou governador, já virou vereador, secretário. É hora de trabalhar com a população. Tem a hora do voto, mas tem a hora do trabalho também. Depois de eleito, tem que sair do palanque. Senta na mesa de virar secretário de verdade. A gente vê casos, como eu já comentei aqui, que o cara não consegue nem ser secretário e já é candidato. Ele já é candidato. Com as situações, eu tenho que comentar aqui com a sua presença, não tenho como me furtar disso. A gente tem secretário de esporte candidato sem ter nenhum projeto esportivo da cidade. Ele não conseguiu ser secretário ainda, mas já quer fazer um upgrade de deputado. A gente volta
no último bloco as ações aí, o assunto, uma hora tá pequeno. Alessandro, vamos sair para o intervalo básico, a gente já retorna. Pegando fogo hoje. Dando voz e luz aos invisíveis, programa especial para pessoas especiais, informação, debate, entrevista, entretenimento, muita brincadeira, muita diversão, mas falando sério também, hoje aproveitando a presença do nosso secretário estadual de Defesa do Consumidor, Dr. Rogério Amorim, entendeu? Antônio Nelson, fala um pouquinho das nossas redes sociais, irmão. Então, a rede social é a Voz do PCD, YouTube, a Voz do PCD, Instagram. Você com certeza vai estar vendo o nosso podcast aqui com o nosso querido Rogério Amorim. É só comentar lá embaixo que com certeza vai ter resposta, ok? Alessandro, fala aí alguma coisa. Você tá tristinho, tá quietinho aí? Fala alguma coisa. O programa hoje está pegando fogo, tem que deixar o nosso secretário aí falar. Eu que geralmente faço no final, secretário, como está, acho que no último bloco, eu sempre costumo dizer, a luta nunca é do bem contra o mal, e sim a luz, o conhecimento, a escuridão, a ignorância, é uma frase de Chico Xavier, e vou deixar a sua vontade aí para poder falar bastante nesse bloco, que é o bloco final, e a gente tem muita coisa importante para passar você que está ouvindo em casa a Voz do PCD. Vamos em frente. Luiz e Alessandro, e o nosso amigo aqui, Rogério, mandar um alô rapidinho aqui para essa comunidade aqui do lado aqui, que está sempre, né, ligando, está sempre com a gente correndo na rede social, que é o loteamento da Castrol. Mandar um abraço lá pro pessoal lá, muito deficiente físico lá, né? Hoje não é mais isso, né, Luiz? É pessoas com deficiência, né? Assim? Mas ainda sou ogro, Luiz. Tem que entender que eu sou ogro ainda, Luiz. Eu tô começando, Luiz. A esperança. Cara, agora tudo é sequela de Covid, entendeu, doutor Rogério? Ele esquece as coisas, aí fica falando que é sequela de Covid. Eu sou um pouquinho mais velho, na época era idade. Idade, os neurônios começam a falhar. Eu sou neurocirurgião, sabe bem disso, mas agora tá tudo a culpa da Covid. Qualquer coisa é Covid. Tô com dor na perna, sequela de Covid, tô esquecido dor da Covid, problema de Covid. Mas aproveitando a sua presença aqui, a gente tem tanta coisa para falar que a gente chega a ficar agoniado aqui, entendeu, secretário? A sua presença. A gente não precisa voltar mais vezes. Eu queria até que se pudesse, eu fosse comentarista desse programa. Né? Queria que eu fosse comentarista desse programa, de tanto conteúdo que o senhor tem para falar aqui. Queria deixar aberto, se o senhor falar dos projetos do PROCON, o que o senhor pensa em fazer para frente. O senhor falou da multa da Supervia. Se o senhor desse uma pequena discorrida sobre o que é feito com o dinheiro dessa multa, onde ele é aplicado, deixar aberto o senhor dar as informações para a gente aqui, secretário. Bem, eu queria, antes de mais nada, mais uma vez agradecer a todos vocês. É sempre uma honra participar do programa. Sempre que me convidar, eu estarei aqui. Não posso deixar de mandar um beijo para minha esposa, Bianca, senão vai ficar chateada, vai ficar triste. Não pode, não. Um abraço do programa, primeira dama. Uma pessoa, Bianca, sempre esteve ao meu lado. Já estamos há 21 anos juntos. Conheci ela, eu tinha 16 anos de idade. E até hoje estamos juntos, nossos 2 filhos. Mandar um abraço para o meu irmão, Rodrigo Amorim. Também somos muito amigos, muito unidos. Admiro muito o trabalho dele, ele é o meu, sem dúvida nenhuma. Essa relação às multas da Supervia, esses recursos vão para manutenção do próprio PROCON, né, para novas vistorias, etc., para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor também, que é para ajudar, por exemplo, a criação de outros PROCONs municipais, estimular as secretarias de defesa do consumidor do município e parte desse recurso para o Caixa, para o Tesouro do Estado. Então, e mais do que isso, é importante sempre salientar que quando o governador Cláudio Castro nos chama para assumir a secretaria, foi justamente por nós termos um perfil do diálogo, assim como o governador. Nós entendemos que passamos por uma pandemia, tudo é culpa do Covid. Meu amigo aqui, por ser muito jovem, eu tenho certeza que esse problema de memória foi a Covid. Então, assim, eu tenho mais absoluta certeza disso. Também tem.
Então, pronto, tá aí, ó. O médico falou, tá falado. Tá carimbado e atestado. Tem CID pra isso? Tem CID? Vamos inventar. Não tem, mas vamos inventar. E eu entendo que nós viemos numa crise, então é o diálogo. E eu já deixo aqui bem aberto para aquelas pessoas que queiram interagir conosco nas redes, Rogério Pires Amorim, na rede da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, porque uma preocupação minha muito grande é a inclusão dos pacientes, eu falo paciente que é o vício do médico, mas daqueles moradores, do cidadão que mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e as crianças nas escolas. O que nós vemos hoje, na maioria das vezes, são as escolas privadas não aceitando as matrículas, aceitando, mas impondo regras que ferem o direito do consumidor, não tendo mediador, aceitando, mas não dando acessibilidade. E o que nós estamos trabalhando muito com isso, eu poderia chegar com o PROCON, multar um monte de escola e agir dessa forma. Só que eu acho que não é a maneira mais adequada num primeiro momento. Então, junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, junto com o PROCON, com a Secretaria de Defesa do Consumidor, as escolas privadas, a Secretaria Estadual de Educação e aquelas pessoas, associações, sociedade civil, dialogar para entender o que falta para as escolas aceitarem essas crianças. Ministério Público, o que é direito da população que a escola ofereça? E por que a escola não oferece? É ouvir também o lado da escola, para que nós possamos ser um intermediador entre a sociedade civil e as escolas. Nós temos que parar com a ideia do Estado, tanto paternalista, que o Estado tem que fazer tudo, o Estado tem que dar carinho, o Estado tem que fazer. Não, o Estado tem que deixar a sociedade se desenvolver e servir como mediador. E essa é a nossa missão. Então nós vamos fazer um simpósio agora em junho, convidamos já toda a sociedade civil, aquelas pessoas com filhos, com necessidades especiais, autismo, pacientes cadeirantes, deficientes visuais, auditivos. Como está a escola do seu filho? O seu filho estuda numa escola inclusiva? Ou simplesmente o seu filho está dentro de uma escola e essa escola não oferece? Você teve a matrícula negada? O que a gente mais vê é isso. Você vai matricular um filho, não leva a criança e conhece a instalação da escola, conversa com a coordenadora pedagógica, tudo direitinho. Aí na hora de sacramentar, você chega para a diretora e fala assim, então tá, como é que eu faço para matricular meu filho? Ah, tá aqui o documento, você vai precisar disso, daquilo outro. Aí você fala assim, mas meu filho é autista. Aí, imediatamente, acabamos de verificar aqui que para a série aqui do primeiro ano não tem mais vaga. Absurdo. Nós achamos que fosse para o segundo. Aí vem um Miguel, uma história dessa, que não é real. Então, nós vamos fazer esse simpósio, vamos orientar as escolas privadas, antes de começar, de fato, a uma fiscalização muito dura em cima das instituições de ensino que não oferecem as vagas de maneira correta aquelas crianças que precisam de necessidade ou de alguma adaptação dentro das escolas. Já tem data e local? Acho que é dia 29, me corrija, Thiago, se eu estiver certo. 29/6, nós vamos divulgar tudo direitinho, o local, tudo. Vou mandar aqui para vocês para divulgar nas redes sociais. E é muito importante a participação da sociedade civil. Muito obrigado pelo convite. Para ouvir, para o povo ouvir, para o povo ser ouvido e para as escolas também colocarem as dificuldades e seu ponto de vista, para o PROCON servir como intermediador entre a sociedade e as escolas. Mais uma vez eu queria parabenizar, colocar a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor à disposição do consumidor que se sinta desrespeitado. Não temos rabo preso, pode reclamar das concessionárias, estamos já montando trabalho para as concessionárias, para as agências de energia elétrica, para as concessionárias, mas também para ser um mediador entre a relação do consumidor e o empresário. E você, empresário, não precisam mais ver na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor aquele órgão repressivo que vai na sua loja muitas vezes com interesses secundários. O que nós queremos é ajudar no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Essa foi a missão dada pelo nosso governador Cláudio Castro. Nós estamos conseguindo tirar o Rio de Janeiro dessa crise profunda em que ele esteve.
O governador Cláudio Castro coloca muito bem, nós fomos o estado que mais rápido recuperou os empregos perdidos durante a pandemia e nós queremos ir muito além disso. Colocar o Rio de Janeiro de volta na posição em que ele merece no cenário nacional e internacional. Muito obrigado pelo convite, contem sempre comigo. Convidou, eu chego. Rogério, o que está acontecendo? Você sabe que o nosso judiciário ele também é complicado, né? Sim. Está devagarinho. Isso. E aí o que acontece? E aí você falou aqui que vai estar à disposição em relação ao consumidor. Cara, tem muita coisa errada que você vai ter que trabalhar muito, irmão. Sim, mas agora, por exemplo, nós vamos começar a implementação do programa Casa do Consumidor. Vai funcionar para fazer essa mediação nas regiões de todo o estado, principalmente com aquele super endividado, com aquele idoso que contraiu um empréstimo e muitas vezes nem lembra que contraiu, ou então você mesmo, que contraiu ali na dívida um empréstimo e não está conseguindo arcar, negociar com o banco, e pensando nessa lentidão e na sobrecarga do judiciário, a nossa meta é que a Casa do Consumidor, o PROCON e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor resolva aproximadamente 75% das demandas sem judicialização, apenas com acordo, que sem dúvida nenhuma vai beneficiar tanto ao empresário, mas principalmente ao consumidor, ao super endividado, num trabalho de fato regional em todo o estado do Rio de Janeiro e com muita seriedade e muito trabalho. Amém. Por quê? Eu vou falar da minha pessoa. Claro. Tá? Eu comprei um carro e até agora eu não consegui resolver isso. Eu tenho 130 mil reais preso que eu não consigo resolver. E o carro, eu devolvi o carro. 300 quilômetros, tá lá devolvidinho. Só que eu não consigo resolver. Vamos mandar pra gente que a gente vai intermediar essa sua questão. Então, Rogério, a sua presença aqui... Só para concluir, há pouco tempo atrás nós fomos procurados por um morador da cidade do Rio de Janeiro que comprou um papagaio, e eu nem sabia que papagaio, quando você comprava um papagaio, ele não tinha pinto e periquita lá, tem que esperar a sexagem para saber qual... Mas nós resolvemos o problema. Doutor Rogério, a sua presença aqui é fantástica, aqui o seu fantástico. Alessandro, suas considerações finais. Doutor, meu irmão. Eu fiquei espantado, já falei aqui no início, com a sua eloquência verbal, tudo que o senhor passou para nós. Realmente o senhor vai ter que voltar outras vezes, porque tem vários assuntos que o senhor pode passar para as pessoas com deficiência. Exemplo, como o senhor faz parte agora do quadro do secretariado do governo do estado, o que o nosso querido governador Cláudio Castro, que é o que mais fez em relação a subsecretarias e órgãos trabalhando em prol da pessoa com deficiência, tem de projetos para a pessoa com deficiência no estado. Seria uma honra que o senhor pudesse fazer depois uma explanação disso para a gente. Mas é isso, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo tempo que o senhor está dando a nós, e é isso, vamos em frente. A gente quer, desde já, eu não posso me furtar, secretário, de convidar para a gente falar no próximo programa sobre cotas, né? Fiscalização de cota das empresas para emprego, de empregabilidade. A gente sabe que não tem feito muito. A gente teve o Bradesco pagando 90 milhões de reais em 2019 de multa por não cumprir a cota. Isso só o Bradesco. Imagine os outros bancos. Sim. E a destinação dessa verba, ou ela é para projetos de pessoas com deficiência, ou é voltado no sistema financeiro de habitação. Como não tem projetos na área de deficiência, o dinheiro vai parar todo no lobby das construtoras, a gente sabe disso. Eu não posso me furtar. Luiz, não tem nenhum nem outro, Luiz. Mas aí não tendo projeto, ele entra no fundo lá do sistema financeiro de habitação. Então, desde já, eu já estou convidado para voltar outras vezes aqui. A tua presença foi importantíssima, deixar as tuas considerações finais, tu dar aquele gás final que o senhor sempre dá aí. Bem, mas eu só queria realmente me colocar à disposição. Sempre uma honra estar aqui, ser ouvido. Na verdade, é uma oportunidade que eu tenho. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de falar, de expor nossas ideias, nossos projetos. Pedir àqueles que estão nos ouvindo que sigam nossas redes sociais. E eu falo isso sempre, tá? Rede social de político, e agora eu estou político, eu não sou, mas estou. Não é para bater palma, não é para dar curtida e nem para ficar dando sorrisos e corações, não. É interação. A rede social é uma maneira que eu tenho de me comunicar com a população na base. Então é muito importante que entre ali,
siga a nossa página, Rogério Pires Amorim, Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, para que através do direct, dos comentários, exponha os seus problemas, as suas críticas. Muitas vezes o que está acontecendo lá na ponta, por exemplo, o carro do meu amigo aqui, eu não estou sabendo disso. Muitas vezes a população não é ouvida porque muitas vezes não usa dos meios corretos ali de canal. E eu coloco a minha rede e peço para que sigam. Dessa forma, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma conversa direta, uma conversa ampla com todos os moradores do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar e eu for convidado, eu estarei aqui. Espero que da próxima vez com tão falado aqui chapéu, meu. Boa! O Geraldo sem chapéu, ele fica híbrido, ele fica sem forma definida. Entendeu, secretário? Então agradecer as pessoas que fazem com que esse programa esteja no ar. Meu amigo Carlão, Carlos Alberto Lopes, da Associação dos Produtores de Hortifruti Grandia do Rio de Janeiro. A empresa Guardian, meus amigos Lindomar e Ian de Búzios. Meu abraço a meus amigos, meus irmãos. Entendeu? Arthur Vale e Chuvas do Arte Produções, o Febi está aqui, Romeu Fox. Irmão, sem você nada disso seria possível. Com certeza. Ele é roteirista, Abraço, produtor, faz tudo desse programa aqui, fotográfica, tira foto, pega o Alessandro no colo. Epa! Acontece de tudo aí. Romeu é um cara, é multi. E Geraldo sem chapéu não é Geraldo. Eu tenho que falar isso aqui, não posso me furtar, não posso negar isso aqui. Agradecer também a presença do meu grande amigo, meu irmão, de muito tempo, de longa data, Tiago. Tiago, obrigado, irmão. Você está aqui com a gente. Desde já também está convidado para participar, que você tem muita história para contar, irmão. Sei disso. Obrigado mesmo, você está aqui com a gente. Muita história mentirosa, hein? A gente não deixou de falar do Tiago aqui, que está aqui com a grande presença no programa. Esse Tiago é nosso irmão. Tiago, irmão de verdade. Antônio, finaliza. Eu vou finalizar aqui o seguinte, mandar um abraço pra minha esposa, né? Senão apanha. Letícia, eu te amo, meu amor. Não, tem que falar, né? Todo programa eu falo isso. E me despedindo, pedindo mais uma vez, graças a Deus, por estar aqui. E, pô, não consigo nem falar, os caras estão lá. Fala aí, termina o programa. Com a graça de Deus, sem ele nada seria possível. Estamos todos aqui despedindo essa bancada maravilhosa. O secretário Dr. Rogério Amorim, neurocirurgião, vereador licenciado e atualmente da Secretaria de Defesa do Consumidor. Obrigado a todos e até o próximo programa. Beijo.